e agora pode sofrer com complicações. Por isso a gente vai movimentar a nossa reportagem ao vivo, indo direto para Brasília, porque o Igor Damasceno vai falar sobre o Alexandre Ramagem, que está em território americano e pode sofrer com isso. Igor, é com você. Tudo bem, pessoal? Bom dia a vocês, bom dia também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Morning. Olha, a situação do deputado federal Alexandre Ramagem, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, pode se complicar ainda mais com a Justiça. Isso porque ele foi flagrado por um jornalista do portal Platô BR em um condomínio de luxo na cidade de Miami, nos Estados Unidos. Aí vocês me perguntam, qual o problema do deputado estar em Miami? Respondo a vocês. O problema é que Alexandre Ramagem está condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele integra o chamado núcleo crucial da trama golpista e recorre a essa decisão em liberdade. Só que, de acordo com o acórdão publicado pelo Supremo Tribunal Federal, todos os réus condenados na trama golpista estão proibidos de sair do país. Então, a situação de Alexandre Ramagem começa a se complicar pelo fato dele já ter infringido essa regra. Aí veio o PSOL, na Câmara dos Deputados, protocolar um pedido no Supremo Tribunal Federal, um pedido de extradição de Alexandre Ramagem para que ele seja preso imediatamente. O motivo? Alexandre Ramagem estaria tentando fugir do país justamente para não cumprir a pena de 16 anos de prisão imposta pela primeira turma do STF. A suspeita é que Alexandre Ramagem tenha saído do Brasil pela fronteira com a Argentina e depois ido até os Estados Unidos. Mais ou menos a mesma rota utilizada pela deputada federal Carla Zambelli. Ela saiu do Brasil pela fronteira com a Argentina, foi até os Estados Unidos e depois foi para Roma, onde agora foi presa e aguarda o pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. Então, Alexandre Ramagem deixou o país sem comunicar a ninguém. Por meio de nota, a Câmara dos Deputados disse que não sabia que Alexandre Ramagem teria deixado o Brasil e que foi comunicado apenas de um afastamento por 3 meses, de setembro a dezembro. Ou seja, ele não tem ido à Câmara dos Deputados, mas por meio de nota a Câmara disse que já tinha sido avisada em relação a isso, então oficialmente está tudo certo. Ele entregou um atestado falando a respeito desse afastamento, mas a Câmara não foi informada de que ele deixaria o Brasil, o que aumenta então a suspeita de que Alexandre Ramagem estaria tentando fugir do cumprimento da pena. A pena, inclusive, ela já está muito próxima de ser cumprida. Os advogados de todos os réus estão ali tentando apresentar novos acórdãos, tem até semana que vem para fazer isso. A suspeita é que Alexandre de Moraes, a expectativa é que Alexandre de Moraes rejeite esses embargos novamente. Então, realmente é uma situação um tanto complicada para Alexandre Ramagem, que agora tem um pedido de prisão protocolado pela base aliada ao governo contra ele. Muito obrigado, Igor Damasceno, ao vivo, direto de Brasília. Qualquer atualização você traz aqui pra gente na programação da Jovem Pan News. Já vou com o Mano, porque ele pode alegar, por exemplo, que foi fazer um tratamento nos Estados Unidos, já que ele está de licença médica na Câmara dos Deputados? O problema é que ele está sem passaporte, então eu não consigo nem entender como é que ele entrou nos Estados Unidos. Será que ele está ilegalmente nos Estados Unidos, de um ponto de vista do governo americano? Não, ontem a gente estava falando que estava cada vez mais complicado de entrar nos Estados Unidos, né? Exatamente, e ele conseguiu sem passaporte. Então é impressionante. Parece, pelo que eu entendi, não é que ele está sem passaporte. O passaporte dele foi suspenso pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. Sim. No entanto, ele não entregou o documento fisicamente. E não existe, maravilhoso, uma integração entre o sistema do STF e o sistema da Polícia Federal, que no momento que ele sai do Brasil, e não é nem da Polícia Federal, porque me parece que ele foi de carro até um país vizinho, e aí ele usou o passaporte para poder viajar para os Estados Unidos. Então, na verdade, assim,
Não existe uma integração entre os sistemas das polícias federais ao redor do mundo que fosse capaz de identificar que o passaporte dele estava com alguma pendência judicial, por exemplo. Então ele estava com o passaporte suspenso teoricamente, né? Porque na prática de forma inexequível, Agora, essa questão que você questionou, David, sobre a possibilidade dele fazer um tratamento de saúde nos Estados Unidos, ainda assim ele precisaria pedir a autorização do juízo, tal como a gente observa no caso de Jair Bolsonaro. Sempre que ele precisa deixar a prisão domiciliar para ir a um hospital ou até mesmo receber os seus médicos em casa, isso precisa ser avisado no processo. Então, me parece, claro, não podemos cravar isso aqui agora, porque, enfim, o caso ainda está em apuração, que, de fato, o Ramagem pretende não cumprir uma eventual pena, uma eventual condenação que venha a ser imputada a ele por ocasião desse processo. Isso é o que acontece quando a gente tem um processo jurídico que não inspira confiança, né? Então, as pessoas que estão em julgamento acabam tentando achar outros caminhos, já que não confiam que o devido processo legal vai ser cumprido. Agora, uma coisa eu acho interessante... Ou quando é bandido, né, Fernando? Porque bandido tenta fugir sempre, né? Sim. Não, pessoas... Um ex-líder do governo Bolsonaro, uma pessoa que, se tivesse confiança no processo jurídico, esperaria o devido processo legal. Aí eu acho que você está fazendo uma suposição distante, né? Vai começar a treta. Não, mas Por quê? Quais são os seus argumentos, Aninha? Não, os meus argumentos são os seguintes. Você pode ter todas as críticas do mundo ao devido processo legal, mas se existe uma decisão judicial vigente dizendo que você não pode sair do país, meu amigo, você não pode sair do país. Você ataca isso da maneira que a legislação determina que você ataque. Mas você não faz justiça com as suas próprias mãos. É a mesma coisa de você sair por aí atirando no outro porque você não gostou do que ele fez pra você e você acha que aquilo tá errado. Sim, você tem, tá acima da lei. Se você parte da premissa que existe uma decisão judicial que está equivocada e você resolve simplesmente fugir do cumprimento dessa decisão, ou você resolve que a sua decisão é melhor e você vai cumpri-la a qualquer custo, você também está descumprindo. Vamos com o Fernando, que eu quero ver o argumento dele também. Não, na verdade, eu vou dar uma outra virada nesse argumento, então. Como será que vai ser a posição do governo norte-americano? Porque isso vai criar um imbróglio jurídico, vai se aliar também com o Eduardo Bolsonaro, que já está lá? Ideológico, sim. Porque se, por um lado, o próprio governo americano não reconhece esse processo judicial que está em andamento, do suposto golpe, como um processo legítimo, e isso já foi verbalizado várias vezes pelo secretário de Estado e pelo próprio Trump, por outro lado, eles também são contra a imigração ilegal. E, nesse momento, o Ramagem é um imigrante ilegal nos Estados Unidos. Então, você vai ter aí pessoas dentro do governo Trump, cada uma puxando por um lado, e aí que entra a segurança ou não do processo jurídico brasileiro. Se tivesse uma segurança e uma confiança nesse processo, acredito que ele seria extraditado. Mas já que a gente sabe que esse processo tem um cunho, um fim, talvez até mais político do que jurídico propriamente dito, talvez eles optem por proteger e esperar esse processo acabar, enquanto isso não extraditar o Ramagem. Vamos ver como vai ser o posicionamento do governo americano. Agora, de um pessoal, só um minutinho, mano, porque pro pessoal da rádio, daqui a pouquinho a gente tá de volta. De um ponto de vista interno, aumenta a ideia de que a prisão preventiva é um instrumento importante para evitar fugas. Porque Carla Zambelli já fugiu, Ramagem está fora, aparentemente em fuga. Ou seja, mesmo com as medidas cautelares como a suspensão de passaporte, não foi suficiente para impedir a fuga do sujeito. Então, isso acaba aumentando a legitimidade de medidas mais extremas, cautelares, como é o caso da prisão domiciliar, da tornozeleira eletrônica. Afinal de contas, o Estado brasileiro não pode se desmoralizar dessa forma, com pessoas que estão condenadas e, no lugar de cumprirem pena, fogem do país. Isso é uma desmoralização das instituições brasileiras. E é sempre bom lembrar também o passado, né, mano? Existe essa questão que foi trazida a respeito de ser um integrante da cúpula do governo Bolsonaro e estar em curso uma perseguição contra essas pessoas, contra o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio Eduardo fala muito isso. Mas essas mesmas reclamações, elas não encontram eco naquilo que foi o próprio governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro teve a oportunidade de sancionar uma lei que limitava muito as decisões monocráticas, justamente essas decisões que são taxadas hoje de decisões antidemocráticas. Mas o Bolsonaro vetou.
ele vetou essa possibilidade. E se hoje esses membros do bolsonarismo sofrem tantas decisões monocráticas, e aí a gente pode fazer o debate sim se essas decisões são corretas ou equivocadas, é sempre bom lembrar que o próprio Bolsonaro teve a chance de acabar com isso e não fez. Não, e que a própria lei que condenou eles foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. Gente, eu acho que tem um aspecto aqui que a gente não está considerando, que é o seguinte: a gente fala tanto de impunidade, a gente fala tanto que as pessoas elas são convidadas a práticas criminosas, e a gente está vendo um representante de Estado, um parlamentar, que está fugindo do país. É o que eu falo, se a gente tem críticas ao teor da decisão judicial, e eu tenho muitas críticas a esse julgamento, não estou dizendo aqui que foi tudo maravilhoso, acho que tem uma série de falhas processuais que precisam ser atacadas, mas elas precisam ser atacadas da medida adequada. A gente não pode começar a usar Maquiavel para tudo na vida. Fins não justificam certos meios. Você fugir do país é sim um indicativo de que você pretende não cumprir uma decisão judicial. E isso é contra o nosso Estado, isso é contra a nossa Constituição, e a gente não pode normalizar, seja qualquer a justificativa para isso, porque existem, e eu acredito que a gente viva numa democracia, elementos jurídicos para isso. Goste você ou não. Seja o político que você gosta ou não. A gente não pode normalizar esse tipo de comportamento. Agora, falando em questões jurídicas também, quem está sofrendo